Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos dando continuidade àquele nosso videozinho breve sobre a questão das mensalidades escolares, né, nesse período de pandemia. E no vídeo anterior a gente acabou ficando sem espaço aí, eu tive que fazer inclusive um backupzinho aí da memória aí para ter mais espaço, então por isso que a gente cortou aquele vídeo. Só para concluir, a gente estava comentando naquele vídeo a questão da Lei 9.870, se não me engano, né? 99, é isso mesmo. E em relação à medida provisória 934, também desse ano já, né? 934, que ela trata dessa questão dos estabelecimentos de ensino, né? E essa lei também trata da questão do reajuste das cláusulas contratuais e tal. Então, no vídeo anterior nós havíamos abordado a questão do ponto de vista da revisão contratual, dessa possibilidade de revisão, não só pela questão da modificação da capacidade contributiva, porque nós estamos tratando aqui, por exemplo, na nossa cidade aqui, muita gente provém de serviço público e não teve alteração na sua situação financeira, mas a grande maioria da população no país inteiro teve alteração da sua base contributiva, né, da sua capacidade contributiva, perdão, né? Então, isso certamente afeta a base contratual, né? Mas naquele primeiro vídeo nós tratamos dessa questão da revisão, partindo do princípio que não houve esse pai de aluno, esse pai ou essa mãe de aluno, não teve afetada a sua capacidade contributiva, mas, se não me engano, né, posso ter entrado nesse aspecto, mas nosso foco era apenas a revisão, por exemplo, da cláusula penal e do próprio contrato, porque não houve esse primeiro aspecto, mas houve um segundo aspecto que foi justamente a quebra da base objetiva do contrato pela alteração da capacidade da prestação do serviço, da qualidade do serviço prestado, né? Nós citamos alguns artigos, eu vou até reler aqui o 413, que eu achei ele muito interessante, ó, quando ele fala da cláusula penal, por exemplo, para a gente retomar o assunto anterior. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo em vista da natureza e finalidade do negócio, né? Então vamos desconsiderar aquela primeira parte desse artigo e ver a parte final. Então quer dizer, se houver o quê? Essa manifesta excessividade, né, em vista da natureza e da finalidade do contrato, do negócio, perdão, aí você pode buscar essa revisão equitativa dessa cláusula penal, né? Essa redução no caso. Nós estamos tratando de pandemia, então é uma causa de força maior, que está acima da capacidade das partes, inclusive de previsão. Ele vai além do princípio da imprevisibilidade. Claro que um bom advogado sempre vai colocar essas questões no contrato, mas via de regra, poucas escolas têm isso, né, dentro do seu contrato, essa questão da imprevisibilidade de um fato, de uma catástrofe, de uma causa de força maior. Não é corriqueiro, as boas escolas têm, né? Então, assim, as bem assessoradas, né? Então, nesse aspecto, acho que ficou bem claro ali no primeiro vídeo, que abordamos esse assunto aí, dessa questão da revisão da cláusula penal e do próprio contrato, né? Nesses casos em que os pais ainda estão empregados e não foram afetados ou foram só parcialmente afetados pela pandemia, mas não é esse o requisito da revisão contratual, né? Naquele primeiro vídeo. O requisito é a alteração da qualidade da prestação do serviço, tá certo? Porque o serviço que é prestado no estabelecimento de ensino, que é dotado de salas de artes, né? Quadras poliesportivas, biblioteca, teatro, etc., né? Isso está sendo prestado na casa do contratante, dos pais de aluno, né? Então, diante disso,
você vê que há uma modificação da base objetiva do contrato. Então o serviço não tem a mesma qualidade, né? Não tem o mesmo aproveitamento pelo aluno, ainda mais tratando-se de crianças aqui, né? Então, com isso você pode buscar essa revisão contratual com base naquilo que eu falei lá no vídeo anterior. Aí se você tem interesse basicamente na revisão ou na mitigação da questão da cláusula penal, dê uma olhadinha naquele vídeo anterior. Nesse vídeo aqui, nós queremos entrar mais na questão da pessoa que perdeu a capacidade contributiva, foi gravemente afetada, e aí a pessoa quer o quê? Buscar a rescisão do contrato, né? E aí a gente pode sim, apesar da Lei 9.870 de 99 que citamos, né? E da lei e da medida provisória 934, essa lei 9.870 também trata dessa questão, trata da questão do aluno não perder o ano, enquanto ele está estudando, a cobrança não poder afetar a parte educacional dele, a parte pedagógica, né? Enfim, mas aí os pais chegaram à conclusão que vale a pena tirá-lo e levar o filho para uma escola pública, por exemplo, né? Isso, inclusive, acarreta uma demanda na educação pública, né? Demandando talvez que o Estado promova concursos públicos emergenciais para suprir essa carência de vagas, né? Vou fazer a leitura aqui de um artigo que permite essa rescisão, tendo em vista essa questão da calamidade pública, dessa causa de força maior, tá certo? Vamos aqui o 478 do Código Civil aqui. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, por que excessivamente onerosa? Porque você tem a quebra da base objetiva, né? Como falamos, além dela ter um serviço de menor qualidade, você vai ter uma mudança na capacidade contributiva do contratante, que são os pais, né? Com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que é essa extrema vantagem? Porque apesar de que os estabelecimentos de ensino tenham que investir em infraestrutura de informática, assistência, assessoria de informática, na área de informática, para ampliar o acesso e chegar aos alunos por meios eletrônicos, né? De outra sorte, a escola não está gastando quase nada muito pouco, quase nada com manutenção, reduz bastante água, luz, apesar dos funcionários, né? Mas não gasta com vale transporte, vale alimentação, essas questões. Talvez, não vale refeição, mas vale alimentação, sim, possa estar gastando. Mas são coisas que inevitavelmente acarretam a redução do custo do estabelecimento de ensino de se manter, né? E a maioria dos pais, dos professores, estão prestando serviço de casa até por conta da quarentena, né? Aí lembramos lá da Lei 14.010, né? Que vetou alguns dispositivos do PL 1179, né? Então, esse acontecimento imprevisível que gera essa vantagem exagerada para o estabelecimento de ensino, que inclusive com relação à manutenção das atividades complementares, por exemplo, artes, esportes, música, que é arte também, né? Então, tudo isso, essas atividades culturais e tal, eles vão reduzir os custos para o fornecedor de serviço. Então, ele está tendo uma vantagem, sim, e o preço que foi contratado antes fica desproporcional para o que ocorreu decorrente da pandemia. Então, o artigo é bem claro, ele coloca assim, justamente nesse sentido: em virtude de acontecimentos extraordinários, imprevisíveis, poderá o devedor, né, claro, que é o contratante, né, pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar, retroagirão a data da citação. Ele fala de data de citação para efeito ali processual, quando você entra e tal, daquela questão de fixação do quanto debeatur e tal. Mas não tem necessidade de ajuizar. Isso aí pode ser resolvido extrajudicialmente, até para reduzir os custos, via negociação, e por meio de arbitragem também, tá certo?
Vamos lembrar que, nesse caso de rescisão, nós tratamos aqui no Código Civil, na parte de resolução por onerosidade excessiva. Então, assim, ela caracteriza por isso, modificação da base objetiva do contrato, nesse caso, né? E também da capacidade contributiva dos contratantes, né? Devemos lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, vou trazer aqui o artigo 4º do CDC, né? Ele aborda e reconhece a vulnerabilidade do consumidor, que logo no inciso 1 do artigo 4º, né? Não precisa ficar lendo porque ele é bem curtinho, basicamente para reconhecer, mas eu vou ler o inciso 3 para ter sempre em mente uma coisa, que as pessoas às vezes pensam que o consumidor está no altar do consumo, o consumidor está no grau de que exige uma proteção maior do Estado. Mas não quer dizer que também a gente tem que abandonar totalmente o fornecedor, porque tem que buscar o equilíbrio da relação, né? O princípio da igualdade vai além, ele vai entrar no princípio da isonomia, da equidade, né? Que é tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades para nivelá-los, né? Então, como ensinou o nosso mestre Rui Barbosa, patrão do Senado Brasileiro, que eu já me referi em outros vídeos. O inciso 3 vai assim, ó. Harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo. Não precisava nem ler o resto, mas eu vou ler só para deixar bem claro. E compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Ele cita o artigo 70 da Constituição, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações de consumidores e fornecedores, tá certo? Então, essa questão do equilíbrio que eu falei, tá certo? Então, isso a gente tem que ter sempre em mente, lembrar da boa-fé objetiva que a gente falou, da boa-fé nos contratos também, né? Enfim, para a gente partir para qualquer discussão que vá sobre a questão do contrato, tem que ter sempre isso em mente. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54 aqui, eu vou até ler o parágrafo 2º, ele trata da questão das cláusulas no contrato de adesão. Porque é um contrato que você vai lá e assina, sem estar fazendo junto com a parte discutindo, muitas vezes é isso, um contrato, um estabelecimento de ensino, porque você não consegue debater, você tem um contrato adesivo, então ele tem um regramento específico, tanto no Código Civil, mas principalmente aqui no Código de Defesa do Consumidor, para se tratar de relação de consumo, né? Então, ele fala assim no parágrafo 2º, nos contratos de adesão admite-se, cláusula resolutória, desde que alternativa cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior, né? O parágrafo 2º do artigo anterior fala de consórcio, não vem aqui ao caso, tá certo? Que é quando a pessoa abandona um contrato de consórcio, né? Agora tem a lei do consórcio também que modificou, ainda teve um cliente meu que teve a sorte que a gente fez, no ano que modificou a lei do consórcio, a gente ajuizou a ação dele, que foi uma questão de rescisão contratual, né? E ele deu a sorte porque a lei mudou depois, ele talvez o desfavorecesse, mas não chegou a interferir porque ali houve um problema no momento da formação do contrato, né? Enfim, então vamos lembrar aqui também da questão além das práticas abusivas, o Código de Defesa do Consumidor traz aqui alguns aspectos que a gente não pode esquecer para esse caso da resolução por onerosidade excessiva, né? O Código de Defesa do Consumidor também adentrou nessa questão quando tratou aqui das cláusulas abusivas aqui no artigo 51. Vamos ler aqui alguns dispositivos que se aplicam perfeitamente ao caso para os senhores verificarem que é possível fazer essa rescisão e buscar mitigar, inclusive a cláusula penal, como falamos no vídeo anterior, tá certo? Por causa dessa força maior aí, porque via de regra o contrato de ensino geralmente é uma mensalidade escolar. Tem escolas que cobram digamos, de R$ 1.000 e poucos até R$ 10.000, dependendo da escola. Então, é um valor importante, né? Se mitigar pelo menos o valor, ou reduzi-lo, né? Essa questão da cláusula penal. Então, vamos ao inciso 4 aqui, ó. Estabelecem obrigações consideradas iníquas, então, são nulas de pleno direito, perdão, lendo aqui o caput, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, né? ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade. Lembra da equidade que falamos ali logo antes, né? Vamos para o inciso 9, que eu acho que também se aplica aqui, ó. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Também isso aí é a sinalagma, né? Tem que ser preenchida, né? É uma via de mão dupla, né? Não pode ser uma via de mão única nesse caso. E o inciso 10 aqui interessante. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação de preço de maneira unilateral. Oxe, se você está oferecendo menos serviço ou um serviço de menor qualidade e mantendo o preço, você está variando unilateralmente o contrato, tá certo? Então, dessa forma, você pode pleitear a revisão. Estou vendo aqui também se o inciso 11 seria interessante. Também acho que se aplica. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, ou seja, sem dar esse direito ao consumidor, né? Sem igual direito, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Então, são cláusulas importantes que se aplicam aqui. Claro, o inciso 13 aqui também, ó, para finalizar o nosso vídeo, bem clara essa questão da quebra da base do objetivo do contrato. Autoriza o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, tá certo? Após a sua celebração. Então, diante disso, os senhores estão vendo aí que fica bem claro que é possível pleitear, sim, tanto a rescisão quanto a revisão do contrato, sim, tá certo? E sugerimos aí que contate seus advogados aí, entre em contato com profissionais da área, porque pode-se buscar isso, dependendo da situação, às vezes não vale a pena contratar um advogado para isso, você pode buscar via juizado, especial. Mas dependendo do valor do contrato, ou da cláusula penal que houver dentro do contrato, é possível sim buscar pleitear isso via judicial. Os colegas advogados também elaboram peças processuais, mesmo que você vá fazer pelo juizado especial, o colega advogado pode te assessorar aí para fazer um contrato, uma petição inicial pelo menos, para você já iniciar o processo mais bem fundamentado, já que vai fazer uso do que a gente chama no meio jurídico de mitigar aí o jus postulandi, né? Então, já que vai por esse caminho, faça pelo menos com essa assessoriazinha para poder se resguardar um pouco mais, né? A gente chama de automedicação, né? Como a pessoa ir na farmácia comprar um remédio sem a prescrição médica, né? A mesma coisa o juizado especial, um pouco de automedicação. A gente admite um pouco o juizado especial porque as questões são questões de pequena importância, que realmente não vale a pena mobilizar um advogado ou um defensor público para tal. Mas que é uma automedicação